vai ver agora um incêndio de grandes proporções que atingiu 4 lojas no centro de Apucarana, tá? O Lamartine foi para lá agora pela manhã. Essas são imagens bem cedinho, mostrando que as chamas estavam tomando conta de tudo. E pelo que eu tô vendo aí, Lamartine, as lojas são todas muito próximas, né? Que informações você tem? Juliano, são prédios antigos, uma loja grudada na outra, ou seja, dividindo ali somente com a parede. A informação que a gente apurou, porque a gente chegou agora há pouco de Apucarana, é a seguinte: nós conversamos com os bombeiros da cidade, conversamos com os donos dessas lojas e eles disseram que o fogo começou por volta das 6 da manhã. Inclusive um dos donos chegou nesse horário, chegou 5h45, 5h50, e aí ele estava começando a preparar a loja lá dentro, quando alguém veio gritando, alguém do lado de fora na rua avisando: olha, tá pegando fogo, tá pegando fogo. E isso na primeira loja, porque 4 foram atingidas. Aí o que acontece? O fogo foi avançando, começou na loja da esquina, pulou para a loja do meio, foi para outra loja até chegar num aviário, as 4 atingidas. O fato é que as 3 lojas iniciais foram totalmente destruídas. A loja, a por último atingida, o aviário, a 4ª loja, ela foi parcialmente queimada. Mas, Juliano, um dos donos também conversou com a gente e disse: eu estou aqui há 4 anos e eu não tenho seguro. Portanto, é uma cena muito triste que a gente acompanhou. Nós passamos a manhã lá, vendo o trabalho dos bombeiros, que continuava. Os bombeiros fizeram um trabalho inicial ali, usando 30 mil litros de água para conter as chamas. Mas no momento em que a gente chegou, ainda haviam algumas chamas pequenas nos cantos, principalmente nos cantos ali dos imóveis. E aí eles tiveram que entrar de novo e levar água para apagar esses pequenos focos, Juliano. A gente tem a matéria completa com tudo o que aconteceu durante essa manhã em Apucarana. Aguenta aí que não tá pronto ainda. Daqui a pouco. Aguenta aí que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Acabou de chegar de Apucarana, a gente está acompanhando detalhes disso. Põe imagens de novo para mim, por favor, do incêndio. 12h06. Essas 4 lojas, ô Lamartine, sim, elas comercializavam exatamente o quê? Você falou de um aviário, você falou de uma loja de produtos aí de cerâmica. Isso. O que mais que tinha lá? Assim, Juliano, a loja que foi parcialmente destruída é um aviário. Então tinha de tudo ali, inclusive animais. Por muita sorte, por muita rapidez do dono, os animais foram retirados, as aves, cachorros. Ali tem material de tudo quanto é tipo, tinha botas, material de barro, filtro, torneira, materiais variados. A loja que vem depois, na verdade, era uma oficina mecânica. Tinham vários componentes ali de oficina. A outra loja, aparentemente, porque foi tudo destruído, pelo que a gente tentou apurar, era de eletrônicos recicláveis. Então havia ali bastante equipamento eletrônico, eu imagino até que antigo, que não estava mais sendo usado, acumulado. E a outra loja, a última loja da ponta da esquina, era uma loja de estamparia. Portanto, havia tecidos, coisa desse tipo, alguns componentes químicos que certamente ele usava ali no seu dia a dia. Uma cena terrível, Juliano. A gente conversou com o dono dessa loja, ele estava junto com familiares, com amigos, havia muitas pessoas ali no momento, né? Na Avenida Curitiba, que fica no centro de Apucarana, um lugar bastante conhecido. São lojas antigas, essa que eu falei, a estamparia, tem 4 anos, e o aviário, Juliano, tinha 30 anos, ou seja, 30 anos no mesmo lugar. É bastante tempo, são pessoas bastante conhecidas, Juliano. E a gente já tem a reportagem completa, 12h07 em Chatela. O dia ainda amanhecia, mas as chamas já tomavam conta dos imóveis e a fumaça era vista de longe. Agora, Casa Criador. Repare que na fachada um curto-circuito parecia incontrolável. Com o dia claro, quem se aproximou do local viu o tamanho da destruição. Bom, essa parte que você está vendo aí na imagem fica nos fundos dessas lojas, bastante coisa acumulada atrás desse portão aqui. A gente vai caminhar aqui em todo o entorno para exatamente ver de perto isso que aconteceu. Nesse trecho aqui da calçada, bastante material jogado no chão, a porta arrebentada. Certamente nessa tentativa de conter as chamas aí no trabalho dos bombeiros, acabou arrebentando tudo para ter acesso aqui também nessa esquina. A porta completamente estilhaçada, os vidros dessas portas estilhaçados.
A gente já tem autorização aqui para ultrapassar a faixa de isolamento. Vamos passar aqui, Bonomini. Algumas pessoas avaliando o tamanho do estrago, certamente pessoas que trabalhavam aqui ou trabalhavam no entorno, os bombeiros novamente entrando aqui no ambiente que acabou. Olha o tamanho da destruição. Foi absolutamente tudo consumido. Uma perda total aqui para o proprietário. Você vê que do teto não sobrou nada. Vamos mais para frente aqui, porque ainda sai fumaça, hein? Ainda está saindo fumaça nesse momento, ó. Os bombeiros já fizeram, digamos assim, a parte mais pesada desse combate às chamas, mas ainda tem alguns focos que eles estão tentando controlar nesse momento. E aqui nessa outra loja, ó, já é vizinha aqui, ó. A geladeira que sobrou aí na parte de fora. A porta também arrebentada. Vamos chegar naquela fresta ali, Bonomini, para a gente conseguir ver também o estrago. A mesma coisa, completamente destruída essa loja. Assim como o vizinho aqui, não sobrou nada. Um prejuízo total para os proprietários nessa triste manhã, para eles que chegariam aqui no trabalho e de repente dão de cara com uma situação dessas. O dono de um dos comércios estava desolado. O estabelecimento funcionava no local há 4 anos e ele não tinha seguro. Era quadro, nylon, produto químico não tinha quase nada. Mas é material que pega fogo rápido. É, um quadro de madeira, né? Segundo o Corpo de Bombeiros, este foi um dos maiores incêndios da região nos últimos tempos. A operação de combate às chamas durou mais de 2 horas. O trabalho basicamente em 3 etapas, né? Primeiro a gente faz também o isolamento para evitar que essas chamas atingissem casas adjacentes às edificações que já estavam queimando. Fizemos então daí esse confinamento para que o fogo ficasse nesses locais que já estavam em chamas. E então o combate às chamas, e agora a gente continua com o trabalho de rescaldo para podermos finalizar os trabalhos aqui nesse município. A gente teve acesso aqui ao interior de uma das lojas, o proprietário permitiu que a gente entrasse. E é impressionante o que aconteceu aqui. Veja que desse lado, que faz divisa com as outras lojas, o fogo foi avançando com toda a força, tanto é que destruiu esta metade da loja, mas por muita sorte, gente, por muita sorte, o fogo não atingiu aqui o chão, porque tem muito material inflamável, plástico ali no canto, tem muita bota, material que queima, que pega fogo muito rápido. E aí o fogo acabou não atingido. E desse lado aqui, a gente vai mostrar, ó, que é a metade da loja que sobrou. Ó. Veja que aqui ainda se salvou alguma coisa, a maior parte das mercadorias foi salva, mas a estrutura aqui está condenada. A gente está vendo assim tudo inteiro, tudo no lugar, mas está condenado. Há um risco aqui de que isso desabe em algum momento. Eles estão fazendo um serviço rápido para tirar o que sobrou das mercadorias, mas segundo o proprietário, o prejuízo aqui é muito grande. Estava no meu escritório, daí o vizinho que chega cedo também do restaurante bateu na porta, nós fomos lá fora e assistimos do começo ao final. E foi muito rápido, pelo jeito. Foi rápido, foi rápido. Na faixa de 20 minutos ele destruiu tudo. Ou seja, em 20 minutos veio lá da esquina até aqui. A senhora é a quarta loja, né? 20 a 30 minutos no máximo. Não tinha muito o que fazer. Não tinha o que fazer. Até os bombeiros atrasaram um pouquinho, mas vieram a tempo, daí conseguiram salvar metade da minha loja aqui, ó. A metade foi pro saco. Tinha animais aqui? Tinha. Tinha meus cachorros de guarda e meus passarinhos, mas tudo salvo, belezinha, sem problema. O senhor tinha seguro? Tem um pequenininho. Mas mesmo assim é complicado, né? Ah, não, estraga, atrapalha tudo o serviço da gente, né? Quebra esquema. Numa avaliação inicial, os bombeiros disseram que as estruturas dos imóveis foram comprometidas. A perícia deve apontar as causas do incêndio e o estado das estruturas. A parte de investigação, né, do que poderia ter causado não é verificada aqui no momento, né, mas a gente, pelos danos que foram causados aqui, a gente faz essa orientação também para os proprietários, para que também busquem os órgãos competentes para que possam fazer essa investigação sobre o que teriam sido as causas desse incêndio aqui em Apucarana. Pelo que eu estou percebendo aí, acho que você de casa vai concordar comigo, parece que, a exemplo do centro de Londrina, a gente tem alguns barracões aí, alguns prédios muito antigos, né? E geralmente, a manutenção na parte elétrica não é algo que se faz com frequência.
E do mesmo jeito na parte hidráulica, vamos lá. Quando é que você vai mexer num cano? Quando entope uma privada, uma patente, quando você tem problema aí numa torneira, quando a tua água começa a sair mais escura. Ô Lamartine, nesse caso aí, os prédios bem antigos, né? Pode ter sido um curto-circuito provocado por essa falta de manutenção. Com certeza, claro que isso vai ser apontado pela perícia, mas você falou bem, Juliano, sabe o que me lembra ali aquela região? Me lembra a Duque de Caxias em Londrina, que tem vários barracões antigos e que já passaram por diversas reformas e constantemente vão sendo adaptados às necessidades atuais, conforme a loja que chega, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente inclusive observou a estrutura daquela loja que sobrou parcialmente, eu estava até conversando com o dono. Ele falou, olha, isso aqui certamente tem uns 40 anos, porque eram dois forros ali que a gente observou. O primeiro lá em cima com aquela estrutura grossa, com madeira mesmo, bem grossa, e o de baixo que é aquele forro que tampa, né? Que ele não deixa tão profundo assim, ele tampa, ele faz aquela cobertura em cima da loja. Então os dois foram atingidos, mas principalmente o que chamava a atenção, segundo o dono, é que uma das vigas daquela de madeira grossa, ela tinha queimado. Tinha pegado fogo, tinha escapado, tinha soltado ali. Por isso até que os bombeiros disseram que há comprometimento da estrutura ou das estruturas. E a gente viu aí nas imagens, né? Não é preciso ser perito para ver o tamanho do estrago e ver que não há a menor possibilidade de se recuperar isso daí. Eu imagino, não sou da área, claro, mas que isso aí vai ter que ser demolido e refeito tudo de novo, porque dali não se aproveita nada, Juliano. Pelo que eu vi na imagem ali, Lamartine, é tudo meio geminado, né? Uma Isso. coladinha na outra. Isso. Essas paredes todas, esses prédios todos. A gente está mostrando a estrutura que o Lamartine falou aí, toda de madeira, forro plástico. Exato. Outras lojas, além dessas 4, precisaram ser interditadas? Você acredita que correm risco? Defesa Civil pode impedir o funcionamento por risco? Então, eu acho que isso está em avaliação ainda. O que nós observamos agora há pouco lá? Que aquela última loja que foi queimada parcialmente, o aviário, havia um movimento lá dentro ainda. Por quê? Porque os donos e os funcionários estavam retirando aquilo que sobrou. Então, se houvesse uma interdição inicial, um perigo iminente, imediato, eu acho que os próprios bombeiros falariam, ó, vocês não podem entrar aí nesse momento. Então, havia a possibilidade deles entrarem, não havia um risco imediato. Risco vai haver, mas imediato não. Daria tempo deles retirarem essas coisas. Agora, no entorno, Juliano, a própria tenente do Corpo de Bombeiros disse, havia a possibilidade de que as chamas se alastrassem para casas. Porque ali na Avenida Curitiba tem essa faixa de barracões, de lojas, mas passou ali para o quarteirão de trás, já são residências, são casas. Então havia um perigo de que o fogo se alastrasse, por isso até que os bombeiros utilizaram 30 mil litros de água. Então fica, a última palavra do bombeiro é essa, Juliano. Há um comprometimento dessas lojas que foram totalmente destruídas. Não há um comprometimento imediato do aviário, porque eles estavam lá retirando as coisas, mas eu acho que aquilo lá vai ser tudo interditado. Porque imagine que alguém passe aquela parede desabe na calçada, uma viga caia, realmente alguém pode morrer, cair na cabeça, algo nesse sentido. Então há um comprometimento sim em toda aquela esquina, Juliano. Eu não sei se isso acontece nesses prédios de Apucarana, mas tem alguns aqui no centro de Londrina que foram erguidos aí há 50, 60 anos e eles ainda têm como junção entre os tijolos barro. Sim. Ele é rebocado, bonitinho, isso foi uma reforma posterior, mas antigamente não se usava cimento. E esse barro, quando ele entra em contato com o calor, ele derrete. Quando ele entra em contato com o calor, ele é diferente do cimento. Ele pode ceder, e é por isso que o Lamartine falou, todas essas paredes aqui, elas podem desabar. Sim. Então a Defesa Civil vai ter que ir para lá, verificar a necessidade de um escoramento, dá para manter aberto, não dá. Como é bem no centro da cidade, muita gente passa por ali pela calçada. É isso. Tudo isso vai ter que ser visto a partir de agora, Lamartine, Exato. antes de liberar completamente o tráfego de veículos e de pessoas por ali. Exatamente, Juliano. E esse ponto que você destacou, eu também vou chamar a atenção. Porque, pelo que a gente percebe, a época de construção desses barracões é a mesma dos barracões aqui do centro de Londrina. A gente percebe pela arquitetura, né? Pelo jeitão deles, né? E até pelo tijolo que você falou, a maneira como é feita a junção, como o fogo acabou destruindo a tinta, o revestimento, deu para ver o tijolo. É a mesma coisa aqui do centro de Londrina. Imagino que é coisa da década de 50, 60, ou seja, construção muito, muito antiga e que não tem a menor condição de ser refeita a princípio, pelo que a gente viu.